terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos fazer a correção das questões 6, 7 e 8 do capítulo 2, tá? Essas questões estão na página 5, tá? Bem, a questão 6 traz um texto pra gente que se inicia da seguinte forma. Vamos lá. Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. Somente uma árvore grande e esgalhada, mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de sombra. O único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto está alanhado de vento. Não se vê o cabelo coberto por um pano desidratado. Mas seus olhos, a boca, a pele, tudo é de uma aridez sufocante. Ele está de pé. A seu lado está uma pedra, o sol explode. Bem, vamos dar uma paradinha aqui, né? Eu oriento, né, os meus alunos que comecem, né, no dia mesmo ali da prova do Enem, sempre pelo enunciado. Por quê? Muitas vezes, muitas não, poucas vezes, mas algumas vezes é possível, né, responder a questão sem precisar da leitura do texto. Poucas vezes, né, a maior parte das questões do Enem exige a leitura do texto, tá? No entanto, a vantagem de você começar pelo enunciado é a seguinte, né? Aquelas questões que não precisam da leitura do texto, você já mata, e aí você economiza tempo, né? São muitas questões, e economizar tempo, né, numa questão fácil para gastar numa questão mais difícil vai te trazer muito, né, muita vantagem. Tá? E além disso, há questões em que apenas a leitura do primeiro parágrafo, apenas a leitura de alguns trechos do texto já garantem, né, o gabarito da questão. Então, por isso que é legal, né, no momento da prova, que eu gosto de fazer a leitura dos textos com vocês, discutir, beleza, mas a gente está fazendo uma aula. No momento da prova, vocês podem sempre começar pelo enunciado. Leu o enunciado, foi para o texto. E ainda que a questão exija realmente a leitura de todo o texto, quando você parte do enunciado, você já vai para o texto buscando, você não faz aquela leitura vazia, né? Porque o aluno que começa pelo texto, geralmente ele lê o texto, aí lê o enunciado. Depois que ele lê o enunciado, ele volta no texto, aí tem que ler o texto mais uma vez para poder encontrar a resposta, tá? Então comecem pelo enunciado. E essa é uma questão que, só pela leitura aqui do primeiro parágrafo, a gente consegue marcar o gabarito correto. Vocês vão ver. Vamos pular para o enunciado? Vamos lá. Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se. A gente responde isso com o primeiro parágrafo, né? A gente tem a resposta aqui na letra A. Amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. Percebam que a própria descrição da mulher é uma descrição que traz essa desertificação. Olha aqui como é que ele diz, ó. A mulher é magra, ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se vê o cabelo coberto, ó, por um pano desidratado, né? Essa palavra desidratada recupera essa noção de deserto, de aridez, né? Que mais? Mas seus olhos, a boca, a pele, tudo é de uma aridez sufocante. Então a gente percebe aqui que em toda a descrição da condição humana a gente tem, né, um processo ali de desertificação, de solidão, tá? Nessa descrição humana. E aí a gente continuando o texto, né, a leitura do texto, a gente consegue, né, perceber também outros elementos, ó. Ela estava de pé no fim do mundo, como se andasse para aquela baixada, largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória, desapossada e despojada, não se abate em autoacusações e remorsos. Vive, sua sombra, somente é que lhe faz companhia. Então a gente tem aqui a ideia de solidão. Sua sombra se derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza, já é quase uma pedra com a pedra ao seu lado. Mas os traços de sua sombra caminham e tornam-se mais longos e finos, esticam-se para os farrapos de sombra,
da ossatura da árvore com os quais se enlaça. Então perceberam, né, que aqui os 2 primeiros parágrafos são suficientes para a gente chegar ao gabarito da questão. A resposta está, inclusive, nesses 2 primeiros parágrafos. Tá? Então, quem começa denunciado economiza tempo, já mata a questão, né? Só com esse trechinho aqui, ó. Sua sombra somente é que lhe faz companhia, né? Iniciozinho aqui do 3º parágrafo. Então, a gente já tem a recuperação de uma ideia de solidão. E no primeiro parágrafo, toda a descrição da mulher dá essa ideia mesmo de deserto, de seca, né, de sertão. A gente tem essa ideia aqui, tá? Então, gabarito letra A, tá? Bem, continuando, vamos agora à questão 7, né? Questão 7, isso. Bem, vamos ao texto, deixa eu abrir aqui no arquivo original da prova do Enem, pra gente também não ter nenhum problema, só um minutinho. Pronto, achei. Na prova do Enem 2020, caderno azul, essa questão é a questão 20. Vamos lá. Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como uma pergunta. O que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó, e mais tarde para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito esperando o tiro. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Bem, a situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do conflito com os interesses de poder, silêncio em nome do equilíbrio familiar, medo instaurado pelas ameaças de punição, choque imposto pela distância entre as gerações, apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros. Bem, de cara aqui, a gente já entendeu qual é a situação, né? A gente tem aqui, né, uma menina, né, que é lésbica, né, e que tem medo ali da reação da família, né, que fica ali em silêncio, embora, né, do portão para fora, né, ela haja com naturalidade, né, conforme ela mesma diz aqui, ó, pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história, ou seja, do portão para fora, né, ó, tudo normal, natural, tranquilo. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família, então o medo era em relação à família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Então percebam que aqui a gente tem um gabarito da questão, né? Percebam que esse silêncio, né, que ela esconde essa situação apenas da família. Por quê? Na escola, os amigos, os professores sabem, né? Fora de casa, ela e a Thaís levam essa história com naturalidade. Então, o que acontece aqui? Uma tensão com medo de que essa história seja revelada, né? Por quê? Porque a menina se mantém em silêncio dentro de casa em nome do equilíbrio familiar, né? Para não chocar a família. Ainda que do lado de fora ela encare as coisas com naturalidade, dentro do seio da família, né? Esse assunto é um assunto, né, polêmico, complicado, né? Da forma como a narradora, a personagem aqui coloca, né? Então a gente chega aqui ao gabarito B, né? Na verdade, o que a gente percebe aqui, né? A gente percebe que a personagem demonstra medo de que esse silêncio seja quebrado e, consequentemente, o equilíbrio familiar também seja quebrado. Então há aqui um
silêncio em nome do equilíbrio familiar, né? Uma vez que na rua, na escola, né, a personagem age com naturalidade, trata esse relacionamento de maneira natural, as outras pessoas sabem, né, ela apenas prefere, né, o silêncio dentro da família e se sente desconfortável, se sente ameaçada quando pensa que esse silêncio, né, numa situação ali de saia justa, em que esse silêncio pode ser quebrado, que o equilíbrio, em que o equilíbrio familiar pode ser abalado, tá? Bem, mais uma questão aqui também, que exige apenas leitura e compreensão textual, tá? Alguns alunos, né, eu já corrigi essa questão em outras turmas, e alguns alunos perguntam, né, por que não a letra C? Medo instaurado pelas ameaças de punição. A gente tem que ter muito cuidado para não fazer uma superinterpretação. A gente tem que extrair a informação que está no texto. No texto não há nenhuma pista, não fica evidente, né, aqui que a personagem teme uma punição por parte da família, né? E não há também ameaça de punição. Na verdade, é um conflito dela com ela mesma, né? Que se sente desconfortável ao imaginar que pode ter a sua intimidade ali revelada e que isso pode afetar o equilíbrio familiar de alguma maneira, tá? Então a letra C deve ser eliminada. Beleza? Para finalizar, a questão 8 traz aqui um trechinho, né, do nosso hino nacional, tá? É uma questão também super tranquila, tá? Que diz assim, ó: o uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de um ou de uma... Gente, é óbvio, né? O hino nacional é um gênero textual, né, solene, que é usado em situações de solenidade, né, de característica protocolar. Então a gente tem aqui como gabarito letra B. E assim como todos os gêneros textuais, todos os textos, né, que circulam em ambientes de solenidade, né, em situações protocolares, esses textos precisam estar adequados à norma padrão. Beleza? Bem, então é isso. Vamos ficar por aqui. Gabarito da questão 8 é letra B. Vou deixar no final da aula aqui. Na verdade, não precisa deixar, né, ao final da aula, né? As questões que vocês devem fazer, né, como dever de casa, né, são as questões 9 e 10, para a gente encerrar o capítulo 2, tá? Então, para a próxima aula, deverzinho de casa, questão 9 e 10. É isso, gente. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!